O Senhor, recentemente, na sua misericórdia, trouxe-me a esta nação com a minha esposa para trabalhar. A irmã, numa meditação, partilhou conosco e ensinou-nos que devemos evitar a curiosidade de visitar, por exemplo, templos, basílicas ou todos aqueles lugares onde se pratica algum tipo de idolatria. A minha pergunta pessoal é a seguinte: eu entendo que nestes lugares, onde as pessoas se reúnem ativamente e praticam estas atividades, o Senhor desaprova isso. Mas o Senhor reprova que nós assistamos a sítios arqueológicos, que são ruínas, que alguma vez, talvez há 1000 ou 2000 anos, serviram de templos, mas que hoje em dia são sítios turísticos, arqueológicos, históricos. O Senhor desaprova isso. Porque, por exemplo, vêm familiares ou mesmo nós como estrangeiros nesta nação, vemos muitas coisas interessantes para fazer turismo. Então, gostaria de saber se o Senhor desaprova isso. Bem, isso é Deus quem trata a cada pessoa como Ele quer, e também depende da maturidade, a maturidade espiritual de cada pessoa. O que importa é a maturidade espiritual de cada pessoa, porque há pessoas que são de mente fraca e se contaminam, deixam-se influenciar pelas coisas, então faz-lhes mal, prejudica-as. Talvez a essas pessoas Deus lhes diria: não façam isso, não vão a esses lugares, não acreditem nisso, não façam isso, não acreditem nos costumes ou nos rituais que as pessoas fazem, nos presságios, porque há tantos presságios, tantas superstições, então não façam isso. Evitem ao máximo. Uma pessoa madura que já tem doutrina, que já compreende muitas coisas, não vai deixar-se influenciar e não estará lá metido a olhar ou a participar no que as pessoas fazem ou dizem. Cada pessoa deve medir as circunstâncias. Analisem o momento, o tempo, a circunstância, a situação. Analisem tudo e tomem decisões. Por exemplo, eu lembro-me que o Senhor proibia a muitas pessoas de irem a uma igreja católica, à missa, a um casamento, a um batismo ou a uma apresentação. Havia pessoas que estavam na igreja, que supostamente já estavam na nossa igreja e de repente, por causa da sua família, iam a esses lugares para que a família não se zangasse. Então, iam ao casamento, à missa ou ao batismo. E quando vinham à igreja, o Espírito Santo chamava-os a atenção e dizia-lhes: tu não deves estar nesses lugares. Lembro-me de um jovem que já estava há algum tempo na igreja, já estava batizado pela nossa igreja, já era um crente constante, mas uma vez uma das suas amigas convidou-o para a missa da igreja católica e ele foi lá à missa da igreja católica e começou a orar mentalmente, orou a Deus. E então ele pensou que tinha feito bem e que tinha ficado muito bem com a sua amiga. No entanto, quando ele veio à igreja, quando estávamos no louvor, o Senhor falou-lhe. Ele não contou a ninguém o que tinha feito e o Senhor disse-lhe: e tu, por que me oras lá naquele lugar onde eu não estou, onde eu não me manifesto? Tu estavas lá nesse sítio onde não deves estar e estás a orar. Eu não escuto essas orações. Assim lhe disse o Senhor. Então foi quando esse jovem confessou, porque ficou espantado. Pensou que não tinha feito nada de errado, certamente tinha pedido perdão a Deus, mas Deus ensinou-o a não fazer isso. E ele disse: sim, é verdade, eu orei lá, mentalmente eu orei. E Deus chamou-o a atenção, disse-lhe que ele não tinha ouvido a sua oração. Vejam que Deus soube que ele orou, mas não aceitou a sua oração. Deus ouve tudo, mas aceitar é outra coisa. Então as pessoas podem clamar a Deus muitas coisas. E Deus ouve e diz: estão a clamar-me, estão a pedir-me, mas eu não vou agir nem lhes vou conceder, porque estão a fazer de forma errada. Também me lembro que havia algumas igrejas evangélicas naquela época que tinham inveja de nós, porque estávamos nós na igreja e o Senhor se manifestava com a profecia. E aqui, pois, o Espírito Santo manifesta-se e a profecia. Então as pessoas vêm e gostam muito da profecia, porque Deus fala ao seu coração. E as pessoas saem felizes, ficam felizes. Então isso vai se difundindo, a fama chega aos ouvidos de outras religiões. E eu lembro-me naquela época, estou a falar de há uns 30 anos ou mais,
que umas igrejas evangélicas souberam da nossa igreja. Eles disseram que nós éramos do diabo, que éramos o demônio, que éramos uns mentirosos, uns falsos. E começaram a fazer jejum e a pedir a Deus que nos destruísse, que nos castigasse e que desaparecêssemos como igreja. E um dia o Espírito Santo disse-me: há alguns que me estão a clamar, disse o Senhor. Alguns clamam-me e oram e pedem-me que eu vos destrua, que vos castigue, mas eu vou castigá-los a eles por fazerem isso, porque eles andam mal. Vou castigá-los e destruí-los. Foi isso que o Espírito Santo me disse. Não entendi na altura porque o Senhor me disse isso. Pouco tempo depois, veio uma pessoa nova de uma dessas igrejas e ficou conosco porque gostou da forma como Deus lhe falou e ficou conosco. Então ela contou-nos. Ela disse: sabem que lá o meu pastor se reuniu com 80 pastores de 80 igrejas e todos estão a jejuar e a orar, pedindo a Deus que vos castigue, que acabe convosco. Então aí comprovei o que o Senhor, o Espírito Santo, me tinha dito. Mas o mais bonito é que o Senhor já me tinha dito: eu não vos vou castigar a vocês, mas é a eles que vou castigar. Então Deus nos ensina. Também houve uma vez uma senhora muito recente, estava na igreja há alguns meses, e as suas filhas estudavam num colégio católico. Como estudavam nesse colégio católico, eram obrigadas a fazer a primeira comunhão e outras coisas. Então, quando ela chegou aqui, percebeu que Deus não estava naquela igreja católica, mas que se manifestava conosco. Ela já respeitava as coisas de Deus e ficou angustiada pelas suas filhas e pensava: eu não quero deixar as minhas filhas fazerem a primeira comunhão, mas se não fizerem a primeira comunhão, então são expulsas da escola. Porque essa era a lei nessa escola. E ela estava angustiada. Bem, ela não contou a ninguém, mas estava preocupada e um dia então ela pede oração. O Espírito Santo diz-lhe: vais fazer algo que não deves fazer? Não o deves fazer, mas eu vou permitir. Vou dar-te permissão para fazeres isso, mas tens que saber que isso não se deve fazer. Foi isso que ele lhe disse. Então eu perguntei-lhe: o que é que vai fazer que o Senhor diz que isso não se deve fazer? O que é? Ela respondeu: a primeira comunhão das minhas filhas. Se eu não permitir que elas a façam, são expulsas e elas ali não pagam propina, não pagam os estudos, é grátis. Então ela estava angustiada. Mas vejam Deus na sua misericórdia, sendo ela recente porque estava conosco há cerca de 1 ou 2 meses. E Deus disse-lhe: vou dar-te permissão para fazeres isso, mas não o deves fazer. Quando o Senhor diz: isso não se deve fazer, é para todos, certo? Para todos. Então é isso que acontece. Então, irmãos, temos que ver para onde vamos. Se vocês vão ver as tumbas de há 3 séculos atrás, onde enterraram os indígenas, isso não tem nada, porque já é a terra, ou o pó, ou os ossos que há. Então vão e olham para as escavações, enfim. Certamente isso não é mal. Aqui existem as pirâmides, não é? Então, ir e olhar para as pirâmides que os indígenas fizeram há tantos séculos atrás, bem, olhamos para isso e dizemos: como é que eles fizeram isso? Como é que carregaram as pedras? Bem, eram inteligentes. Certamente isso não é mal. Mas se você vai para outra coisa, como o que aconteceu àquelas pessoas que foram para a igreja católica para a missa, ou foram para o casamento, ou foram para a primeira comunhão, aí sim Deus é ciumento e Deus tem ciúmes. É isso. Eu ouço e conheço muitos lugares e sítios turísticos, sobretudo da parte da cultura indígena, não é? Dos antepassados aqui neste território da América. Os antepassados, os indígenas, tornaram-se indígenas porque eles vieram da Europa. Todos vieram da Europa e aqui na América não havia seres vivos. As pessoas fugiram da Europa e chegaram aqui à América. E como não havia civilização, tornaram-se indígenas porque tinham que comer e dormir como os animais e comer o que os animais comiam. Também tiveram que se desenrascar
e formar uma civilização. Isso é o que vemos na América, em toda a América, América do Sul, América Central, América do Norte, aqui no México. Então descobrimos a vida desses antepassados, as tumbas, as escavações, as riquezas, porque também há muitas riquezas escondidas por aí. Bem, então há pessoas que gostam de descobrir isso e outras pessoas gostam de olhar. É isso. Talvez desse ponto de vista que você olha, talvez você não esteja aí a ofender a Deus, nem se contamina, nem deixa de acreditar em Deus por olhar para o que existiu, olhar para o que aconteceu. Diferente é estar nas práticas religiosas, de religiões vivas, digamos, que estão aí no momento. Isso sim está mal, não se deve participar nisso. Também os presságios e as superstições que tinham os antepassados. Também tinham muitos presságios e superstições. Hoje em dia há muita gente que ainda acredita em todas essas coisas. Há pessoas que colocam pulseiras ou braceletes, colocam como um presságio para a boa sorte ou alguma coisa numa parte do corpo, uma cor ou um vidro, bem, seja o que for. Então as pessoas começam a acreditar nisso, que é para a boa sorte. Nós que já conhecemos a Deus, sabemos que a nossa boa sorte é o nosso Deus. Então não é necessário que nos coloquemos todos esses adornos no corpo como amuleto. Isso já é desnecessário. Não há necessidade de fazer isso. Deus não gosta. Nem em sua casa. Em sua casa também não deve ter objetos como amuletos de boa sorte. Não, que eu coloco isto aqui na porta, que eu coloco ali as ervas, a árvore, a ferradura ou os alhos. Bem, tantas coisas. Há milhares de coisas, de objetos que são superstições ou amuletos que supostamente servem para afastar os maus espíritos. Nós afastamos os maus espíritos com oração. Os amuletos já me são desnecessários, porque eu clamo a Deus e Ele protege-nos e liberta-nos de todos os maus espíritos, das bruxarias, das feitiçarias, das maldições. Deus protege-nos. Quando confiamos nele, lemos a Bíblia e oramos ao Senhor. É claro que já não precisamos de objetos. E nas culturas de hoje oferecem muitas coisas destas aos turistas. Prometem-lhes que vão limpar os maus espíritos, as más vibrações, as más influências e que lhes faz em limpezas. Tudo isso são superstições, crenças. Nós não, porque já temos ao Senhor. E Ele é quem nos limpa e nos tira tudo isso. Então não façamos isso. Há quem diga, coma tal comida ou beba tal bebida que serve para tal coisa. Também não. Não ponhamos o Senhor a ciúmes, porque Deus é ciumento. E Ele quer que somente a Ele demos a honra e a glória, que somente a Ele o louvemos. E tudo o resto, pois, deixemos para trás. Deixemos como se isso tivesse passado. Que isso já não serve, não significa nada. Na minha vida, na nossa vida, isso não significa nada. Então, todas aquelas coisas que vocês ainda têm guardadas, porque a gente, eu sei de muita gente, muitas pessoas que vêm à igreja, já estão na igreja há uns 5, 10 anos ou mais, e ainda tem lá em casa todos os amuletos. O cabelo do menino, o umbigo do menino, o cordão umbilical, o primeiro sapatinho, a primeira não sei quê. Tudo guardam e põem num colar ou como um adorno. Quando você faz tudo isso, ata-se a sua vida espiritual e faz com que Deus demore muito a dar-lhe bênçãos. Então você olhe para a sua casa, entre as suas roupas, entre os seus móveis, entre todos os seus utensílios, entre todas as tralhas que tem guardadas, os amuletos, as crenças e as superstições. Tire-os e leve-os para o lixo, porque isso impede-o de receber as bênçãos de Deus. Esqueça os colares, o vermelho, o azul, o verde, com as pepitas, as sementes de não sei quê. Esqueça-se de tudo isso. Você mesmo pode fazer os seus adornos, se quiser, com sementes de árvores, mas já não por superstição, mas porque são bonitas. Por exemplo, estas sementes são tão lindas, essa cor da semente.
Vou fazer um colar, vou fazer algo com estas sementes, porque me parecem tão bonitas. Mas já não por crenças, mas como um adorno no corpo. Assim não vão vocês guardar todos esses segredinhos, porque se guardam tudo isso, a bênção do Senhor também se afasta. Tenho ouvido também que há pessoas que vêm à igreja, e peço desculpa por me alongar, mas é necessário ensinar. Há pessoas que vêm à igreja há muito tempo, mas nas suas casas, nas suas habitações, praticam bruxaria. Praticam a bruxaria, praticam todas estas coisas, leem cartas, as adivinhações e tudo isso. Costumam fazer isso e depois vêm à igreja pedir profecia. Deus vê tudo isso, mas Deus não abençoa. Certamente o Espírito Santo irá falar-lhes e dizer-lhes que se arrependam, que se ponham em dia com Deus, mas a pessoa não compreende. Então temos que nos afastar de tudo isso. Tenham cuidado com as bebidas, com as poções, a água de não sei quê, a erva de tal coisa, que vá ao monte e traga uma erva especial que serve para não sei quê, mas que antes deve dar 7 voltas à casa. Não, tudo isso não se deve fazer. Isso são superstições, crenças, amuletos, coisas que são desnecessárias. Não façam isso, porque tudo isso lhes tira a bênção de Deus. Tudo isso lhes tira as bênçãos e vão viver doentes. Vivem doentes e não se curarão. E vão à igreja, pedem profecia e Deus diz que vai curar e não cura. Mas por quê? Porque tem estas coisas lá na sua casa. Tem todas essas coisas. Esqueçam-se disso. Deus é Espírito. E Ele vê, conhece e ouve. Se você simplesmente lê a Bíblia para aprender de Deus e para glorificar a Deus, isso é suficiente. Mas tem que esquecer-se de tudo isso. Que outras coisas o irmão falou? Se quiser, se mais explícito para explicar-lhe. Em que mais tem dúvidas que seja mal ou bom? Não, irmã, já me esclareceu. Era sobretudo sobre os sítios arqueológicos, históricos, túmulos, pirâmides, edificações que já não se utilizam para nada hoje em dia, que talvez há 2000 anos sim, mas que hoje em dia são ruínas e as pessoas vão por turismo, para conhecer. Certo. Se há pessoas que gostam de ver as ruínas, então vão e veem as ruínas, porque ficam fascinadas em ver isso. Muito obrigado, irmã.